Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a gente está aqui no nosso primeiro Rap Talks, que é um programa montado para trazer um pouquinho sobre os principais temas que a gente trabalha aqui no canal Estratégia Descomplicada, que é estratégia empresarial, empreendedorismo e experiência do cliente. E a gente está aqui com o Andrei Golfeto, do iFood, que vai contar um pouquinho da expertise dele na área de startups aqui para a gente. Obrigada, Andrei, de estar vindo aqui participar do primeiro Talks. Obrigada por aceitar o convite. Seja bem-vindo. Legal, Ju. Obrigadão aí pelo convite. Super feliz de estar aí com vocês e super pressão, né? Tá inaugurando e abrindo aí a série desses talks aí que eu acho que vão ser bem bacanas também, né? Mas é primeiro para mim também, então, né? Vou aprendendo, talvez eu aprendendo mais com você. Mas me conta um pouco, quem que é o Andrei? Com que você atua hoje, Andrei? Você pode contar um pouquinho pra gente? Legal, claro, com certeza. Eu sou do interior de São Paulo, minha cidade chama Tupã. Eu morei aqui desde cedo, fui para São Paulo quando eu fiz uns 23 anos, depois pandemia acabei voltando e cá estou também. Fiz administração na Unesp. Durante a faculdade, assim, quase não entrei na sala de aula, foi só empresa júnior, e aí tive uma carreira política ali nesse negócio também. Fui presidente da minha empresa júnior, das empresas júniores da Unesp, depois da FEGESP, que é a Federação do Estado de São Paulo, e da Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira. Mas foi uma experiência muito válida, porque como presidente eu era a pessoa que tinha que captar os patrocínios, fazer as parcerias externas, e acho que isso me deu uma rede de contatos muito boa, assim, com grandes empresas e corporações multinacionais que têm uma atuação aqui no Brasil. E depois desse período, eu comecei minha carreira trabalhando na ACE, que é a aceleradora de startups. Lá eu ajudei a criar a área que a gente fazia os projetos entre startups e corporações. Foi uma experiência super bacana, 2 anos e meio mais ou menos, a gente fez mais de 30 projetos de inovação aberta, acompanhei assim, centenas de startups em seus desafios do dia a dia, de contratação de pessoas, montar o produto, captar investimento ou estruturar ali operações, sejam de atendimento, experiência do cliente ou outras coisas também. E estou no iFood há mais ou menos um ano e meio, como especialista de novos negócios. Então, meu papel aqui é encontrar parcerias, oportunidades e coisas que vão ajudar o iFood a melhorar enfim, tá crescendo e indo cada vez mais longe, seja para restaurantes, usuários finais, entregadores, que são as pontas do nosso marketplace, ou os novos negócios que a gente tem de forma geral, como fintechs, retail, martechs e outras teses também que a gente olha um pouco e vê como está inovando dentro dessa empresa que já é de tecnologia também. Que legal, então empreendedorismo tá no teu sangue desde cedo, já. Já começou já na faculdade com Legal. empresa júnior, né? Empresa júnior E nas traz horas muito. vagas, acho que vale a pena falar que também dou algumas aulas e foi até assim que a gente se conheceu no Tecnopuc, né, que é um dos programas e iniciativas que eu participo aí e acho super legal, sempre abre muitas portas e sempre conheço projetos, startups, iniciativas super bacanas como a de vocês aí também, né? Ah, que bacana, nossa! E você trouxe dicas muito preciosas nas mentorias, hein? Muito bacana mesmo, viu? Mas me Obrigado. conta, né, com esse teu conhecimento de startups, né, com várias empresas júniores, né, com montagem de negócios, mesmo em contato com os restaurantes que você tem, né, através ali do iFood, qual que é o principal erro que você vê ali na hora de fazer a gestão da experiência do cliente? Legal. Bom, eu acho que um dos maiores erros parte muito de uma questão até de arrogância, ignorância, o ego de que nós já sabemos tudo, nós realmente achamos que entendemos e sabemos tudo sobre o cliente, mas pouco vamos até lá o cliente final, ou a gente cria silos e barreiras para se distanciar do cliente. Então, a gente quer falar com o cliente só por meio de pesquisa, a gente delega isso para uma área de inteligência de mercado, a gente delega tratar o cliente bem para uma área de CX, e a gente não olha isso como uma atividade principal. E, na verdade, o cliente é a razão de existência, né, de qualquer
empresa, e a gente deveria ser muito mais apaixonado e vidrado em conhecê-lo, entender as suas dores, seus problemas, suas motivações, do que criar esses silos ou assumir que a gente sabe tudo, né? Eu acho que as empresas mais customer-centric, elas criam muitas coisas a partir desse entendimento profundo dos clientes e a partir do pedido dos clientes. Eu acho que quando a gente vê uma empresa, uma área que acaba querendo fazer muita coisa e muito lançamento para o mercado e acaba esquecendo de fazer o processo inverso, meio que num esquema até de demanda puxada, né? O que os clientes estão pedindo? O que os clientes estão precisando? Então, vamos atacar esses pedidos, essas necessidades, ao invés de fazer o inverso. Aí que eu acho que diferencia muito as empresas que vêm de um paradigma mais tradicional de empurrar as coisas e aquelas empresas que mais olham para os clientes e criam com eles ou vão realmente atender eles de fato. Uhum. Então você acha que existe uma distância ali para o entendimento desse cliente, é isso? Exato. Um Assim, certo o caminho receio, um pouco natural, de ego. A empresa vai crescendo, né? É normal você ir criando estruturas, departamentos, silos, e aí as pessoas começam a ficar com medo, não. Ninguém aqui pode falar com o cliente, só a área X, Y, Z. Não, para falar com o cliente tem que seguir esse processo, essa regra. Você começa a criar políticas, uma governança, um monte de coisa que mais vai atrapalhar do que ajudar também, né? Uhum. E você acha que essa distância, né, esse receio de entender o cliente, de ver o cliente, prejudica na hora, por exemplo, de modelar produto, de sair para o mercado? Acho que pra caramba, né? Porque a gente acaba assumindo coisas que muitas vezes o cliente não tá nem aí ou não se importa, né? E o pior ainda é quando a gente quer fazer alguma coisa porque tá na moda falar sobre aquele tema, como por exemplo, metaverso ou qualquer outro tema relacionado à Web 3.0, tipo NFTs ou cripto, ou porque o concorrente fez. Então a empresa X lançou essa feature nova, a gente precisa fazer essa feature nova também, né? E eu acho que assim, você tem que estar de olho, ligado, antenado, o que está acontecendo no mercado, as tendências e na concorrência, mas não pode ser o nosso principal foco, né? Eu acho que o foco, a gente tem que ficar entendendo o que o cliente está querendo resolver e como a gente ajuda ele resolver aquele problema dele, né? Ou como a gente, ou por que o cliente realmente está contratando a gente, né? Qual que é o trabalho a ser feito por trás daquela motivação de compra e a gente enxergar por que ele comprou, qual que é o motivador, qual que é a noção de sucesso para ele, né? E aí a gente tem esse olhar, como é que a gente trabalha para o cliente alcançar o sucesso dele com o nosso produto, porque esse vai ser o diferencial, isso vai fazer o cliente ficar satisfeito, o cliente comprar mais vezes, o cliente aumentar o ticket médio dele, o cliente trazer novos clientes, acaba ficando um ciclo perfeito, né? A hora que o cliente alcança o objetivo dele com a contratação do produto. E às vezes as pessoas esquecem de fazer isso, né? Eu acho que quantos aqui já perguntaram, por que você comprou isso? Por que você é nosso cliente? Por que você está usando o produto X? Por que você gosta disso? E aí a gente trabalhar com essas informações, quantificar elas, fazer ações, iniciativas, para tentar ajudá-lo a alcançar, né? E vão ter várias estratégias para o mesmo cliente, para o mesmo perfil, só que dado usos diferentes, objetivos e noções de sucesso diferentes, a gente vai ter que ter um tipo de abordagem, né? Uhum. Nossa, dois pontos excelentes que eu achei que na tua fala é que muitos tentam pegar a questão da modinha, né? Ó, temas ali que estão em voga, coisas que estão em voga e vão seguem o fluxo, É né? verdade. Isso no universo da startup eu acho que acontece bastante, né? E pode ser prejudicial. E outra questão é de olhar muito para o concorrente. Às vezes o concorrente não tem necessariamente o mesmo perfil de cliente, né? Às vezes é ali um perfil bruto, digamos assim, né? Geral, sexo, idade, renda, é o mesmo, mas não é a mesma coisa que ele procura, é o interesse, né? Que aquele cliente está buscando, enfim, né? Tem ali as diferenças que algumas vezes pode ser desconsiderada. É isso, mais ou menos? Exatamente. Legal. Você vê, assim, em relação a restaurantes e startup, mudando um pouquinho até nosso assunto, porque eu trabalhei um bom tempo com consultoria para restaurantes, ainda faço um pouco de consultoria, mas hoje estou mais na startup. Mas você vê
alguma similaridade ou alguma diferença desse universo? Legal. Eu acho que tem, eventualmente, algumas diferenças, né? Porque as startups, na essência, elas precisam encontrar um modelo que seja escalável, né? E geralmente usando tecnologia. Um restaurante, para ele crescer, dobrar de faturamento, provavelmente ele vai ter que aumentar bastante os recursos humanos e os ativos e maquinários, né? Uma startup não necessariamente, porque ela usa tecnologia para ter essa escala, geralmente é um time mais enxuto. Então, acho que tem essa diferença na essência. E eu acho que as duas podem cometer erros ali na experiência do cliente também, né? Quantos de nós já fomos num restaurante? Eu mesmo fui 2 sábados atrás, e aí fui tirar algumas dúvidas com o garçom, ele não sabia exatamente o que continha no prato, e no cardápio só tinha o nome. Aí a minha namorada é vegetariana, né? Aí tinha lá risoto de parmesão. A gente pediu risoto de parmesão e ainda falou, só tem esse vegetariano? Aí o garçom falou só, e chegou um risoto com um puta bifão em cima, por exemplo. Aí outra coisa, Nossa! aí e o outro tinha um prato lá bonito, o nome, chamava, nossa, eu não lembro agora o nome, mas era bonito, era alguma coisa, panceta à baronesa, alguma coisa assim. Eu pedi, não tinha nada a ver com porco, panceta, era um purê com uma carne. Eu falei, meu Deus do céu, foi um caos. Nossa! Então, isso é só um exemplo, para o restaurante, né? Porque eu já vi gente falando que o restaurante vai se preocupar mais em atender melhor os seus clientes. Não necessariamente, né? Porque, às vezes, os restaurantes, eu acho que o mercado de trabalho normal, ele impõe uma hierarquia e um sistema que é muito chefe e o funcionário, né? Uma relação muito de poder e comando e controle. E as startups, elas já estão indo para um caminho com uma gestão um pouco mais descentralizada, horizontalizada, um alinhamento maior de propósito, valores, comportamentos, treinamento e tudo mais. É claro que as startups vão crescendo e se tornando organizações estabelecidas, existem níveis hierárquicos, estratégias e tudo mais, mas eu acho que é um setor que vai lá um pouco mais para o funcionário como um responsável pelas atividades finais ali, ter bastante autonomia, liberdade. Já no mundo tradicional, nem tanto, né? É só você comparar a quantidade de reuniões que existem no mundo das startups versus 0 reuniões que existem para quem tem um restaurante. Mas acho que também são públicos e perfis diferentes, né? Geralmente as pessoas que estão no mercado de startups foram muito mais privilegiadas, né, na sua jornada, tiveram acesso à educação de qualidade, tiveram condições de investir na sua formação, no seu desenvolvimento. O perfil que trabalha em food service de forma geral, muitas vezes é um perfil que não teve oportunidade, não teve acesso também, né? Então, acho que tem esses desafios em termos de talento, alinhamento e estrutura. Acho que os dois modelos dá para aprender muito, assim, sobre a essência. Acho que os dois têm muito um para ensinar para o outro, porque eu já vi, tipo, dono de restaurante gerindo restaurante com 0 planejamento, zero Excel, software, código e tocando muito bem, faturando muito mais do que várias startups. E eu já vi muitas startups que querem controlar tudo e o negócio não cresce, fica aquela startup meio que zumbi. Então, acho que os dois modelos podem ter aprendizados. Eu acho que as startups, no final do dia, se preocupam mais em perguntar o quanto que o cliente está satisfeito, trabalham melhor com os dados do cliente, capturam melhor as informações. Restaurante, para pensar quantos restaurantes você foi e você respondeu uma pesquisa de satisfação. Para pensar quantos São pouquíssimos, né? Que tem um CRM, por exemplo, para entender o perfil dos seus clientes, trabalhar programas de fidelidade, dados, cadastro e tudo mais. Já as startups, geralmente, como ambiente virtual, né, você faz essa captura e faz esse trabalho, né? É um movimento que grandes empresas têm chamado de transformação digital, né? Muito do que as corporações têm chamado de transformação digital tem sido isso, tratar os clientes no ambiente em nuvem, sabendo quem são, os dados, integrando as coisas e beleza. E eu acho que os restaurantes ainda vão passar por essa
onda ainda de transformação digital, né? Ainda é um setor que vai se digitalizar, vai inovar, vai ser disruptado e ainda vai ser muito revolucionário também, né? Uhum. Muda o perfil, né? Muda a forma ali de também encarar a própria tecnologia, né? E uma coisa que você cita, né, que você acabou de citar, é essa questão de dados, CRM, muitas vezes o restaurante até tem, mas não usa, né? Uhum, Não tem essa exato. cultura, né, de informação de fato. Mas por falar em tecnologia, como que você vê essa relação agora no ambiente de startup entre tecnologia e solução? Você acha que às vezes as startups elas se fecham muito na tecnologia e esquecem de ver para que elas vieram ao mundo de fato? Isso acontece ou não? Legal. Não, acho que acontece e eu acho que é uma tendência natural, porque geralmente os desenvolvedores, o CTO, as pessoas de tecnologia não são pessoas. Criou-se o preconceito e o jargão e o pensamento fixo de que são pessoas que trabalham de madrugada, numa sala fechada, remoto, e não conversa com o cliente, fica lá codando localmente. E geralmente numa startup, as pessoas de negócios que fazem as vendas ou de operações vão ter um entendimento muito mais profundo porque elas estão tendo contato com o cliente ali no final. Eventualmente existem ótimos CTOs, ótimos profissionais de tecnologia que vão, conversam, validam, entendem os clientes e não ficam só ali codando, né? Mas eu tô para afirmar que a maioria dos profissionais de tecnologia que eu conheci em startup early stage, ali no comecinho, não conversam, não conhecem tanto dos clientes quanto eles realmente deveriam conhecer como as outras pessoas. O time comercial, geralmente, as pessoas de vendas, elas estão conversando com os clientes, elas entendem o que cola, o que não cola, ela pega. Por mais que tem muito que é como se fosse aqueles gerentes de banco e entubando produto localmente, né? Mas eu acho que o time de vendas acaba tendo um senso maior sobre o cliente porque ele sabe o que cola ou não cola. Então é importante a empresa ter esses fluxos bem estabelecidos de informação para saber o que os clientes mais estão pedindo, por que os clientes estão usando, o que é o principal motivador dele com o nosso produto. Qual que é a nossa noção de sucesso? Você trazer os engenheiros de software para a mesa, conversar, apresentar, trazer alguns clientes para bater papo, promover eventos, conteúdos, treinar eles sobre as dores ali do que de fato os clientes possuem, como eles podem resolver, para que os devs lá na ponta também, do outro lado da moeda, e que estão fazendo toda a infraestrutura e toda a base de dados, e todo o código, todo o backbone da coisa, consiga ter esse alinhamento bacana com o cliente final, né? Ah, legal. E do lado das empresas, né, independentes, principalmente das grandes empresas, né, ali atrás de tecnologia, de startups, você acha que elas estão muito fechadas na ideia que startup, ela tem que, bom, lógico que ela tem que ter base tecnológica, mas é tecnologia acima de tudo? Que tem um dado até bem bacana que saiu, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, mas é relativamente recente. Também não lembro se é da McKinsey ou da KPMG, comparando ali essa questão de algumas características, né, que buscam ali as empresas na hora de solucionar os problemas. E na Europa, por exemplo, a eficácia está disparado no topo, e aqui no Brasil, de forma específica, a tecnologia está no topo. Mas tecnologia, né, sem solução, não tem muita conexão. Assim, o que você vê dessas grandes empresas nessa busca, né, de fato, ali por tecnologia, startups, enfim? Eu acho que assim, as grandes empresas têm áreas de TI que já existiam tradicionalmente, que tratavam muito mais uma pegada de infraestrutura, sistemas, redes, acessos e segurança também, né, da informação ou gestão do conhecimento, que foram se digitalizando ao longo do tempo e muitas áreas de inovação surgiram de TI também. E eu acho que aí, por isso, talvez, muitas vezes, o foco é na tecnologia, né, e não necessariamente na dor do cliente. Acho que tem essa disfunção mais normal ainda em grandes corporações do que em startups. Acho que as startups em si, pelo que eu percebo, elas já nascem, né, porque os fundadores ou sofreram com aquele problema e aí eles vão querer resolver aquele problema agora, eles têm essa conexão, ou aconteceu de algum familiar, alguma coisa em casa,
ou eles sentiram aquilo na pele, não é possível. Ou outro perfil muito comum que eu vejo é aqueles que têm uma visão mais de negócios e que viram oportunidade e vieram de um setor totalmente diferente e começaram num setor novo. Isso é legal porque aí traz muita inovação. Geralmente, se a pessoa sempre trabalhou em mercado financeiro e vai criar uma fintech, ela vai ter muita bagagem, muito aprendizado. Só que às vezes ela vai se limitar muito. Agora, se pegar alguém que sempre trabalhou com turismo e criar uma fintech, pode ser que essa pessoa que fez essa transição de setores, ela traga muito mais ideias, coisas, turismo ainda, no caso, tipo, focado em experiência do cliente, otimização e não sei o quê. Então, eu percebo um pouco desse perfil. Então, acho que as startups, por essa essência, elas já tendem a ser um pouco mais focadas nos clientes do que só das tecnologias. Mas das grandes corporações que eu observo das áreas de inovação normalmente no mercado, são empresas que ainda assim focam naquelas tecnologias que estão no hype, né? Vamos trabalhar com inteligência artificial, vamos trabalhar com IoT, vamos trabalhar com blockchain, tudo essas buzzwords aí, os sachês que estão rolando, etc. Acho que ainda, infelizmente, tem essa disfunção, vai ser preciso reajustar aí nos próximos anos, né? Você também acha que é excesso de, de Tem esse terminologia, fear assim? of missing out, né? O FOMO que todo mundo fala, né? O medo de ficar por fora de alguma coisa que está vindo por aí, né? E aí, que nem agora, todo mundo foi para o evento lá em Austin, de inovação, e aí todo mundo compartilhando, falando, existe aquele medo, meu Deus, vou ficar de fora disso agora, e aí precisamos fazer, porque o executivo fez uma imersão no Vale do Silício, fez um curso sobre China, foi até Israel, ou visitou o Porto Digital e lá no Nordeste, Pernambuco, Recife, e tem que fazer porque tem que fazer. E às vezes não vem o tem que fazer, porque isso vai ser uma ferramenta que vai nos ajudar, né? Mas eu acho que a tecnologia tem que ser um meio, não um fim, né? Da essência da coisa. É o meio, né? Não o fim. Até eu mesmo participei aí de um processo que a necessidade declarada era dados, assim, nananã, a gente foi atrás da solução em dados. É isso, como recoletar, e chegou lá, não, era, mas não tem umas coisinhas assim, tipo ULA, um painel mais assim, não, mas primeiro a gente tem que ver os dados, né, que vocês querem, depois a gente vê essa parte, e, enfim, acontece, né, enfim. Andrei, e se fosse para você dar algumas dicas, né, para as startups, quais seriam as dicas que você daria para elas? Legal. Eu daria a dica de, pelo menos 2 vezes por dia, você falar com os clientes durante 30 minutos, seja para validar, fazer parcerias, entender, vender. Mas eu acho que 1 hora do seu dia falando com um cliente, com 2 clientes pelo menos, por dia, é fundamental para você ganhar entendimento, fazer relacionamento, conhecer, etc. Eu falaria com os 100 primeiros clientes, que entraria com todos para entender a motivação, por que eles contrataram, como é que é o dia a dia, quais são os desafios, as dores, as ambições. Eu mapearia de todos os clientes qual que é a noção de sucesso em relação ao produto e trabalharia para alcançar essa noção de sucesso de todos os clientes e rodaria constantemente pesquisas de satisfação para saber se aquela noção de sucesso está sendo alcançada ou não. Então, eu iria um pouco para esse caminho, e eventualmente a satisfação sendo alta, eu acho que um próximo passo é começar com alguns programas de indicação, referência, de member get member, coisas virais que vão ajudar os clientes a trazerem mais clientes, né? Mas acho que o primeiro é a gente entender o cenário, capturar essas informações, trabalhar elas, criar várias iniciativas para alcançar essa noção de sucesso, e depois a gente vê como fazer os clientes trazerem mais clientes também. Então, eu estruturaria a lógica nesse formato. Legal, é sempre estar perto do cliente, sempre ouvir o cliente para entender de fato a dor dele, né? Sair do eu acho, né? Até que você comentou ali no começo do eu ego, sei tudo, quero trazer a melhor solução, porque às vezes não é bem o que o cliente realmente quer, né? Exato. Então, eu queria agradecer muito a sua participação, Andrei, muito obrigada, espero que o pessoal goste, qualquer dúvida que vocês tiverem para o Andrei, deixa, né, nos comentários aqui abaixo, vamos ficar muito felizes, né, de saber o que vocês acharam sobre esse nosso primeiro conteúdo, né, e muito obrigada novamente, Andrei.
Valeu, pessoal, tamo junto. Qualquer coisa aí, só dá um toque, vocês me encontram como @AndreyGolfeito em qualquer rede aí também, super aberto pra gente tomar um café e bater um papo. LinkedIn, YouTube, né? Você está conectado em todas. Isso. Então tá bom. Boa. Obrigada, Andrei.